foi sua análise em relação a essa escolha do Filipe Luís? Você achou que foi soberba? Fernandinha, boa tarde. Soberba eu não considero. Não considero a palavra correta para classificar essa escalação do técnico Filipe Luís, e eu não vou ser engenheiro de obra pronta, porque quando saiu a escalação eu particularmente não critiquei, pelo contrário. Eu acho que está tendo convicção, tanto o Filipe Luís quanto a comissão técnica e também a diretoria, quando eles falam que o Campeonato Brasileiro será a prioridade. E aí é uma outra discussão, se está certo priorizar o Brasileiro ou a Libertadores. Mas quando saiu a escalação, eu não critiquei, não considero soberba, como se, entre aspas, estivesse deixando a Libertadores de lado. Eu considero um erro, porque eu não teria poupado ao mesmo tempo Pulgar e Gerson, os dois principais jogadores do meio de campo atualmente. Eu começaria com pelo menos um ali, porque o De La Cruz ficou extremamente sobrecarregado, tendo ao lado dele o Everton Araújo, que é um jogador que eu gosto muito, jovem, tem um grande potencial, só que novamente fez uma partida muito abaixo do que ele pode fazer. E aí, repito, o De La Cruz foi sobrecarregado, consequentemente o meio de campo do Flamengo não funcionou, ou melhor, não funcionou da maneira que deveria ter funcionado. Tanto é que na base do desespero, no segundo tempo, no intervalo, ele coloca ao mesmo tempo Pulgar, Gerson e Wesley, os três jogadores que foram preservados e começaram o segundo tempo. E mesmo com a entrada desses jogadores, o Flamengo não evoluiu, o Flamengo não fez uma boa partida. Pelo contrário, eu considero a partida do Flamengo antes de tomar o gol e depois de tomar o gol. Porque antes de tomar o primeiro gol, o Flamengo fez um bom jogo. Até os 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo fez um bom jogo. E aí aquele velho problema, cria as oportunidades e não coloca a bola na rede. O Flamengo teve 3 oportunidades antes de sofrer o gol. 2 com o Juninho. E o Juninho, eu já defendi aqui em outros momentos, só que dessa vez não tem como defender, porque ele perdeu 2 oportunidades. Ele perdeu, não foi mérito do goleiro. Então é o mesmo roteiro, só que o final desse filme foi totalmente diferente das outras vezes. Nas outras vezes o final foi feliz, na base da individualidade de alguns jogadores. Dessa vez não. E é aquele alerta que eu venho falando. Vai chegar um determinado momento que essas bolas desperdiçadas irão fazer falta. E fizeram falta diante de um time extremamente organizado. E eu acho até que o Filipe Luís ele foi pego de surpresa pela postura do time adversário. Porque muita gente imaginava, inclusive a gente aqui, que o Central Córdoba ia chegar aqui no Maracanã, ia jogar numa linha de 5, totalmente retrancado, segurando o jogo. Pelo contrário, eles fizeram um jogo muito bom, foram para cima, tiveram audácia, tiveram coragem e continuaram tendo coragem mesmo depois de abrir o placar. E eles abriram o placar através de um erro individual, não foi um pênalti por acaso. O Léo Pereira, de uma maneira extremamente infantil e juvenil, botou a mão na bola. E o segundo gol deles foi uma jogada de bola aérea numa falha defensiva do Flamengo. Então esse jogo foi um dos piores do Flamengo com o técnico Filipe Luís, se não pior. Se a gente olhar a estatística do jogo, o Flamengo fez 40 cruzamentos. 31 só no segundo tempo. Por quê? Porque estava na base do desespero, porque estava ansioso, porque estava afobado, porque não sabia o que fazer com a bola. E isso é um retrato de um time desorganizado. Transição defensiva totalmente lenta, setor ofensivo que não fez uma marcação sob pressão, como o técnico Filipe Luís gosta de fazer. Eu acho que não tem que ter caça às bruxas. É um vexame? Eu considero um vexame. Eu considero um vexame. E agora a vida do Flamengo na Libertadores está extremamente difícil. Porque se você olhar a tabela, o Flamengo agora é, entre aspas, obrigado a vencer da LDU fora de casa. Porque perder lá, o que é um resultado normal, tendo em vista que é uma altitude, inclusive, era o único jogo que eu considerava que o Flamengo poderia perder pênalti nessa fase de grupos. Perder lá é um resultado normal. Não, e se não perder... é assim, é um vexame em casa, mas matemática. É o segundo jogo na Libertadores. Não, Fernanda, se os outros jogam e perdem não, também. Fernanda, se o Flamengo perder para a LDU, aí o Flamengo vai ser obrigado a vencer todos os outros jogos. Tudo depende também do resultado dos outros jogos. Então, é isso que eu tô falando. Só que ninguém vai ganhar tudo também. Mas, Fernanda, o Flamengo está se colocando numa situação difícil, como se colocou nos outros anos, de um mole bobo. Como é que você perde em casa pro Central Córdoba? Da maneira que perdeu, o Flamengo está dando mole. O Flamengo vai ser obrigado a vencer da LDU, porque senão vai passar sufoco como passou nos outros anos. E é isso, isso é matemática, não é o Veni que tá dizendo. Não é matemática, é uma previsão. Porque você não sabe o que vai acontecer nos outros jogos. Não, olha... Ninguém vai ganhar tudo também. Beleza, só que o Flamengo não pode... Assim, eu acho que Fernanda, não é normal esse placar em casa? Não é, tem que cobrar, você cobrou. Mas eu também acho que assim, agora se complicou. Calma, é o segundo jogo. Não é que se complicou, é que se pode se complicar, ele pode se complicar se ele perder para a LDU. Se ele perder para a LDU, ele vai fazer 3 pontos em 3 jogos. E fica uma situação difícil, porque ele vai ser obrigado
a vencer os outros jogos. E, teoricamente, você atrapalha o seu planejamento. Qual é o seu planejamento? Ou você acha que o Felipe Luiz queria botar o time titular contra a LDU? Agora ele vai ter que colocar o time titular. Então atrapalha o planejamento do Flamengo para o restante da Libertadores, da fase de grupos e também do Campeonato Brasileiro. É uma situação que o Flamengo está se colocando de uma maneira extremamente difícil, numa fase de grupos que todo mundo imaginava que o Flamengo pudesse vencer todos os jogos. O Vene traz um recorte aqui que eu acho que deveria ser por aí. Talvez poupar uma peça ou outra e não três ao mesmo tempo, dessa importância que foram essas três escolhas, é uma coisa muito difícil, porque começa você ter que ter uma estratégia jogo a jogo e para o calendário brasileiro. Isso é uma estratégia que hoje os times que querem ganhar tudo, que querem se botar postulantes a brasileiro, a Libertadores, eles precisam pensar numa estratégia para o calendário brasileiro. A gente está há 3 anos observando essas escolhas, porque são escolhas que você faz, que você bota o seu time numa situação ou em outra situação. E aí, Pedrosa, você concordou com as escolhas do Felipe Luiz? Isso é muito ruim apontar o dedo agora, né? Claro. É ser resultadista, vocês sabem que eu não gosto disso. E o calendário brasileiro, ele vai dar um nó na cabeça de todo mundo até dezembro, Pedrosa. Olha, Fernanda, boa tarde pra você, Vene, galera de casa. Pra ser muito honesto, eu acho que a escalação que o Felipe Luiz colocou em campo deveria ser suficiente pra vencer o Central Córdoba. Agora, eu discordo bastante da diretoria do Flamengo quando ela prioriza o Campeonato Brasileiro. A principal competição da América do Sul se chama Libertadores e o Flamengo tem uma oportunidade de ser o primeiro tetracampeão brasileiro, inclusive da Libertadores, já que o São Paulo tem 3, o Santos tem 3, o Palmeiras tem 3, enfim. Então, é uma competição que o Flamengo, com certeza, seria favorito nesse grupo e que já não é mais. O Flamengo já não é mais o favorito do grupo, porque o Flamengo tem 1 ponto, ou 3 pontos, correto? Sim. A LDU tem 4 e o Central Córdoba tem 4. A gente achou que o Central Córdoba seria a equipe mais fraca do grupo ou uma das mais fracas. Não mostrou isso, não. Não é. Muito pelo contrário. A postura do técnico, inclusive na coletiva, saiu chateado, porque poderíamos ter feito mais gols. E se você for pegar a estatística, o Central Córdoba teve mais chances claras do que o Flamengo. O XG do Central Córdoba, o que é o XG? A expectativa de gols foi maior do que a do Flamengo. Então isso aí, pra mim, é meio que um recado. É um choque de realidade. Peraí, você tá achando que vai passar, que vai ganhar todos os jogos com o pé nas costas? Não vai, não. E o Flamengo, dentro do Campeonato Brasileiro, também fez bons jogos, tanto contra o Inter como contra o Vitória também, mas não tá sobrando. Esse Flamengo que sobrou no estadual e que sobrou na Supercopa, com toda a razão, não tá sobrando dentro do Campeonato Brasileiro. Isso não é só uma especificidade do Flamengo. Hoje só tem um time no futebol brasileiro que realmente joga um futebol vistoso e que mesmo assim tropeça, que é o Bahia, e o outro time é o Internacional. Esses dois times jogam um futebol vistoso e mesmo assim tropeçam. Então assim, foi a primeira vez que o Felipe Luiz teve uma dificuldade, uma adversidade muito grande no seu jogo. Perder de 2-0, passar a perder de 2-0, aí você começa a ver. E quando eu falei aqui, no começo do ano... Ele teve uma adversidade naquela expulsão contra o Corinthians, ele foi bem. Então, né? Mas o que eu tô falando é nesse ano. Então, essa é uma outra situação. Exato. Que ele vai passar como treinador, né? Exato, é isso que eu falei. O Felipe Luiz, seleção brasileira... Gente, calma, o Felipe Luiz não passou por nenhuma adversidade, não passou por nenhum momento de crise, não é um momento de crise, só tô falando que ele não passou ainda por coisas que o treinador tem que passar para ganhar casca. E com certeza de ontem, ele teve um aprendizado. Que é o aprendizado que não adianta a gente, eu não vou dizer soberba, mas não adianta a gente menosprezar adversário. Porque, na minha visão, quando você poupa numa Libertadores, significa que você entende que seu grupo pode fazer aquilo ali, mas tem um pouco de menosprezo sim. O Wesley é o principal jogador do Flamengo na lateral direita. Ele é um cara que faz muitas jogadas por ali. O Gerson, o Pulgar, desculpa gente, Libertadores, ainda mais pensando na fase de mata-mata, não dá pra poupar. Porque o Flamengo vai ter a oportunidade com essa campanha, se não conseguir fazer uma excelente campanha, uma campanha invicta até o final da fase de grupos, de não se classificar entre os primeiros. E aí o que acontece quando você não se classifica entre os primeiros? Decide fora novamente. Foi o que aconteceu com o Botafogo no ano passado. O que aconteceu com o Flamengo. Olímpia e Peñarol. Foi isso que aconteceu. Eu não gosto da palavra menosprezo, porque de certa forma a gente estaria colocando como se o Felipe Luiz tivesse assim, entre aspas, deixando de... É porque eu não quero falar o termo que eu falaria no meu canal no YouTube, por exemplo, aqui no SBT, eu não vou falar. Mas como se o Felipe Luiz estivesse deixando de lado a Libertadores. Eu acho que é um erro de planejamento, não menosprezo. Segundo informações do jornalista Gustavo Machado, Renato Augusto demonstrou interesse em retornar ao Flamengo. Seus representantes teriam inclusive oferecido o jogador ao clube carioca com a intenção de realizar o desejo do meia de encerrar sua carreira no time onde iniciou sua trajetória. Renato tem uma história marcante no Flamengo e acredita que seria o momento ideal para voltar às origens.
A ideia seria que ele chegasse como uma peça importante para substituir Arrascaeta, que vem enfrentando recorrentes problemas físicos e lesões que o afastam dos gramados com frequência. A experiência e qualidade técnica de Renato poderiam suprir essa lacuna no elenco, especialmente em momentos decisivos da temporada. No entanto, a proposta não agradou a todos dentro do clube. Segundo a apuração, tanto Felipe Luiz quanto José Boto demonstraram resistência quanto à possível contratação. A principal preocupação seria a idade avançada do jogador, que atualmente está com 36 anos, e sua capacidade de manter o ritmo exigido pelo atual esquema tático do Flamengo. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, está montando um time mais jovem e com maior intensidade física, características que, segundo a comissão, não se encaixariam com o estilo de jogo de Renato Augusto. Além disso, existe uma preocupação com o histórico de lesões do jogador nos últimos anos, o que poderia representar um risco elevado para o clube. Agora eu quero saber de vocês contratariam Jorginho? Deixe sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.